viagem pela história de São João del Rei, Minas Gerais. Vamos passear pelas trilhas, vamos subir as ladeiras, vamos visitar as igrejas e, é claro, também experimentar a gastronomia mineira. Hoje o programa é mais do que especial. É história, é arte, é cultura. Bom, a gente começou a nossa peregrinação aqui nesse lugar incrível, tomando um belo café da manhã na Taberna do Mar, que é um lugar lindo, incrível. Gente, uma recepção maravilhosa, pães artesanais. Isso aqui é um típico café artesanal mineiro. Eu estava percebendo com relação aos pães aqui, as geleias, tudo é muito artesanal, assim, é aquela característica do mineiro mesmo que sabe receber, né? Ah, exatamente. Aqui tem um carinho especial por todo mundo. A gente está há 10 anos aqui e o chefe, que é o Guilherme, ele começou, onde é a produção hoje, fazendo um pãozinho, 2 pãezinhos, ia na casa dele, voltava e a coisa cresceu. Hoje tem aqui e a gente tem a lateral também, que é o bar, tudo que pode ir lá, pode aqui. Os pães artesanais, tudo chega na hora, fresquinho. A gente pouco trabalha com pão de sal, pão francês. É pão de azeite, integral puro, italiano, 12 grãos. As geleias, os picles, os doces, tudo feito aqui. E naquela base antiga, do tacho, que fica cada vez mais gostoso. Então a nossa clientela aqui é bem fixa nisso. A gente já tem 10 anos de vida e um sucesso. Sabe que uma outra coisa interessante é que tudo aqui respira arte também. É também um café artesanal, mas você já entra, tem uma decoração que lembra as grandes fazendas, que lembra aquela decoração mesmo das fazendas coloniais aqui de Minas. Vocês se inspiraram nisso? Isso, a gente também, porque aqui a gente está como é que chama, gente? No casarão da baronesa, né? E aqui também, a gente de 4 em 4 meses, a gente muda o artista daqui e do bar e muda o cardápio. Aqui também tem sessões de literatura, entendeu? Apresentações de livro, de poesia. Aqui é muito ligado à arte mesmo. O chefe, ele é filósofo, ele é formado em filosofia. Então, e as outras donas também, estão todas muito ligadas à arte. E claro, a arte quem não ama, né? Ainda mais uma arte boa. Muita coisa bem minerado mesmo, lindo. E aqui onde a gente está, é um lugar que a gente chama de que virou a Lapa de São João. Entendeu? Tudo acontece aqui, o carnaval, as festividades religiosas, tudo acontece aqui. Então a gente está num ponto belíssimo. E você que está vendo isso, venha conhecer a Taberna do Mar, que é um espetáculo. Eu costumo dizer que aqui tudo é de verdade. É de verdade no sentido de, por exemplo, um chocolate quente é chocolate derretido na hora. Aqui não tem Nutella, não tem nada de mentira. Tudo aqui é feito exatamente na hora. Por isso que a gente usa muito esse termo, é de verdade. É de verdade e vale a pena, então. Eu recomendo que você venha para cá viver essa experiência da gastronomia do café da manhã, que é incrível. Muito obrigado pela sua entrevista. A gente vai continuar o nosso passeio, vai continuar a nossa peregrinação aqui em São João del Rei, mostrando tudo para vocês. Eu acho que Semana Santa em São João, pela importância de ser uma cidade já que valoriza a arte sacra, estar materializando isso na Semana Santa aqui pra gente é o ápice, assim. A gente espera o ano inteiro para estar aqui fazendo, criançada, a gente vai ensinando, vai passando para não perder a tradição. É muito importante, muito legal. A gente aqui em Minas, a gente usa areia. Tem a tradição dos litorais usar sal. Como nossa região é rica em minério, essa areia branca que vocês estão vendo aqui, a gente pega lá na mineradora e tinge com pó xadrez. E é uma técnica que a gente desenvolveu, é um trabalho muito de paciência e de detalhes. Essa arte, como você falou, é de rua. Então representa o povo brasileiro e a arte que realmente nós somos. Muitas pessoas acham que a arte brasileira é aquela cinza, aquela azulzinha da Europa, mas não é. Nossa arte é tupiniquim, nossa arte é da favela, nossa arte é do povo e é muito colorida. E por isso que eu estou hoje assim, prateado, colorido, porque eu represento esse povo brasileiro que sou eu e você. E no caso, hoje eu estou aqui representando um rei, o rei Baltazar, que muitas das vezes
dava a sua esmirra quando Jesus Cristo nasceu. Bem, eu sou natural de São João del Rei, né? E eu já toco há mais de 10 anos. Então tocar aqui nessa área aqui da Semana Santa, nesse período da Semana Santa, é muito bom, é muito especial e tem uma energia diferente aqui, né? Então, principalmente essas músicas do repertório de Semana Santa, esse repertório mais clássico, é muito gostoso, é muito bom também, muito gratificante ver a reação das pessoas aqui na rua. Eu acho que a gente se sente voltando no tempo, né? É uma volta ao tempo mesmo. Ainda mais com a estética daqui, das casinhas, das igrejas barrocas, eu acho que tem tudo a ver também. E assim, a nossa cidade é uma cidade muito antiga, né? Tem mais de 350 anos, então realmente é voltar no tempo para poder observar e também tocar, né? Este é o Largo do Rosário. O Largo do Rosário é um dos pontos turísticos de mais atrativos aqui na cidade. Ele reúne, além da igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é a primeira igreja a ser construída na cidade em 1708, que é a Igreja dos Negros, ela também tem alguns casarões que se destacam. Vários deles é os sobrados e os solares. Um desses, que é um dos pontos turísticos principais, é o solar de Dr. Tancredo Neves e a Dona Resoleta. É um dos prédios da família que hoje são herança, inclusive do Aécio Neves. Esse casarão hoje é residência de veraneio da família, além dos grandes casarões, que são os casarões com as eiras e beiras, conhecidas as casas que naquelas épocas eram colocados esses enfeites debaixo da telha para identificar as famílias mais poderosas, que seriam hoje a nata da sociedade. Essas pessoas, elas tinham até rua própria, para se ter uma ideia. Esta rua é conhecida como a Rua Direita, a Rua dos Ricos, a Rua dos Milionários. Atualmente está tudo sendo enfeitado para a procissão do enterro, onde o neto Aécio Neves vai carregar a lâmpada, que é o lampadário de prata que Tancredo também carregou, é tradição da família. E é justamente no Largo do Rosário onde nós temos o Canto da Verônica, que é também tradição da Semana Santa de São João del Rei. O que não pode deixar de se destacar. Em algumas ruas dessa cidade tem os tapetes de rua, que isto é tradição. Nela também nós temos algumas estações da Via Sacra que só abrem no período da Semana Santa. E hoje, sexta-feira da Paixão, temos o privilégio de ter duas abertas ali, ó. A Via Sacra da esquerda e a Capela de Nossa Senhora da Piedade. Sim, nesse local existiu lá no início do século XVIII a cadeia da cidade hoje chamada São João del Rei. Então esse museu, né, que tem um acervo riquíssimo, ele representa para a cidade uma história do início da colonização, representa também as irmandades postas até hoje em atividade nas igrejas, né, onde a Semana Santa está acontecendo devido a essas irmandades. Ele também traz a nossa essência, a religiosidade que o mineiro carrega até hoje. Cada ponto que você passa, no alto de um morro, você vai ver um cruzeiro, vai lembrar de Deus. Você desce para o vale e vai ver as igrejas. Então isso já está incrustado na nossa essência do mineiro, né? Até hoje, a religiosidade presente até hoje há mais de 300 anos, com nossas atividades musicais e também das pesquisas feitas na região, que a gente encontra muitos documentos, trazendo e não esquecendo que a mineirice a gente nunca pode perder. Além de várias imagens que o Museu de Arte Sacra possui, vai ter um exemplar de um grande artista do barroco mineiro, que vai ser Antônio Francisco Lisboa, chamado Aleijadinho. Então a característica que o Aleijadinho deixa em suas imagens vai ser os olhos mongóis, o queixo bipartido e a barba saindo de dentro do nariz e fazendo esse aspiral. E essas imagens, qualquer lugar que você estiver no Brasil, Ouro Preto, Mariana, vai ter essa representação que não tem como não saber que é do grande mestre do barroco mineiro. Antigamente, como não havia um meio de transporte que é o caixão com tanta facilidade, então eles usavam as associações religiosas no Brasil colonial, imperial, transportavam as pessoas no que a gente chama hoje de esquife, né, que é uma coisa que veio lá
da parte do Oriente Médio para o Brasil. Então as pessoas, quando eram sepultadas, eram transportadas nessa peça, chegava-se à igreja, abria-se a campa, colocava-se a pessoa naquele pano branco e a mortalha, ou no caixão, caso a pessoa deixasse em testamento. Então é uma peça bem típica do século XVIII. Auxiliava as pessoas no dia a dia. Ele poderia ter chegado a ser bispo, mas ele não quis, ele continuou no dia a dia dele trabalhando com os pobres. Por isso que ele tem esse espaço reservado para ele, que é o Monsenhor Paiva, mas na verdade todo mundo chamava ele de Padre Paiva. Datilografias na época, hoje se fosse seria a parte de computação, que hoje quase não necessita mais, o povo já nasce mexendo. Mas no passado ele fez um trabalho aqui nesses altos de morro aqui, na periferia, um trabalho excelente, não só na periferia como no centro histórico. A Semana Santa, se está do jeito que está hoje, deve-se ao Monsenhor Paiva. Passou o Concílio Vaticano II, ele sofrendo algumas críticas das pessoas que estavam mais adiante na igreja, mas ele não, eu consigo porque o povo quer, se o povo quer, continuo com as festividades. Nem em Roma tem as nossas atividades religiosas que São João del Rei tem. Isso aqui é um relato muito melhor do que o que vai ser escrito, que é que você está vendo. Então você vai ver a presença de negros em camas, a gente estava falando sobre a sociedade colonial, de negros que tiveram uma ascendência dentro da sociedade colonial. Então você pode ver que aqui vai ter uma negra com seu filho numa cama de biuros. Era muito raro você ver aqui, pode ver a presença de uma negra, não se tem o nome porque é bem antigo e está apagado. Mas aqui você consegue observar a sociedade colonial, a presença dos acidentes que houveram, chamado de ex-votos. Quer dizer, quando você tem uma condição financeira muito grande, você constrói uma igreja, uma capelinha, agradecendo a Deus pela não morte. Quando você não tem uma condição não muito grande, você retrata aquilo que você sofreu e conseguiu a salvação, não só a morte, é retratado em quadros que são chamados de ex-voto. Então aqui é uma retratação da sociedade colonial. Também você consegue observar o tipo de roupa que era usado na época, um médico como que vestia no século XIX, no início do XX. É bem diferente a forma das pessoas postarem. As mulheres, quando era viúva, colocava a mão sem aliança em cima, quando era casada, a mão esquerda em cima. Tem todo um ritual que veio passado desde os séculos e séculos passados. Então aqui a gente pode ver toda a sequência de uma pessoa, como era a vida dela. Essa igreja pertence à Ordem Terceira Franciscana. Existiu uma igreja anterior a essa, de 1742, que entrou em demolição. E aí a Ordem, querendo construir um templo maior, mandou construir esse, pedindo o Antônio Francisco Lisboa para fazer o projeto original, o Aleijadinho. Mas vai contratar o Francisco de Lima Cerqueira e o Aniceto Souza Lopes para ser os mestres de obras. Ela começa a construção em 1774 e termina por volta de 1812, 1815. Ela é a mais importante em questão de arquitetura por ter trabalhos do Aleijadinho, tanto a fachada, a porta principal, algumas imagens e alguns retábulos, mas também pela imponência que ela tem, de ser uma construção toda em pedra, a altura que ela é, a largura, o teto que forma o fundo de um barco. Mas em questão de religiosidade não é a mais importante, é a Catedral do Pilar. A Igreja de São Francisco ela mantém muitas tradições da arte sacra, principalmente a questão da festa de São Francisco, a festa da Imaculada Conceição, a própria Semana Santa, que aqui se mantém a conservação dos passinhos, que era um ensinamento para o povo que não sabia ler a Bíblia, então se ensinava pelas igrejas, e as próprias imagens que transmitem essa arte sacra para o povo. As igrejas elas transferem essa arte, por exemplo, aqui a questão da música barroca. Muita gente não vem para a missa, mas vem para escutar a música barroca. Muitos não católicos vêm para ver a beleza e às vezes até se converte pelas histórias que é contada, pelo trabalho feito, a construção dela, que a pessoa fica impressionada, como que levantaram as paredes da igreja. Então muitos não católicos vêm visitar ela por causa disso. Ela transmite uma paz interior que às vezes você procura em outro lugar e não tem.
Então quem visita ela, assim que entra, já sente aquela paz, aquela calmaria, né? Não é um lugar quente, ela é um pouco mais serena, né? Então ela transmite essa paz. E aí, tá gostando do nosso programa? A gente continua mergulhando nessa história de São João del Rei. Eu vou para um breve intervalo, mas olha só o que você confere a seguir. Desde pequenininho que eu vi o trem passar em frente de casa, que eu sempre morei à beira da linha, né? E já ficava vendo o trem passar ali e a Maria Fumaça, né? E ali já fui desde pequeno encantando com o som dela, o apito, o barulho dela, e já fiquei apaixonado desde pequeno, né? Desde criança. Um dos momentos ápices para quem vem aqui desbravar Minas Gerais é esse passeio que sai de Tiradentes para São João del Rei. É uma volta para o passado, vivendo tudo no presente. O percurso é nada mais do que 40 minutos. A estrela é essa aqui, a Maria Fumaça, que atrai turistas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Olha que espetáculo! Essa paixão já vem desde criança, né? Desde pequenininho que eu vi o trem passar em frente de casa, que eu sempre morei à beira da linha, né? E já ficava vendo o trem passar ali e a Maria Fumaça, né? E ali já fui desde pequeno encantando com o som dela, o apito, o barulho dela, e já fiquei apaixonado desde pequeno, né? Desde criança. É muito gratificante para a gente, né? Muito prazeroso a gente vê assim a alegria, principalmente das crianças, né? Que nunca viram uma locomotiva a vapor em funcionamento de perto, né? Uma locomotiva com mais de 100 anos, e eles ficam encantados. Até os adultos também, né? Ficam emocionados, o pessoal assim, de mais idade, que sempre usou o trem no passado, né? Antigamente era quase tudo através das ferrovias dos trens, né? E a gente vê assim a emoção deles de estar retornando aqui e matando a saudade, né, de como que era na época deles a viagem de trem, né? Esse trem nosso ele foi inaugurado em 28 de agosto de 1881 pelo então imperador Dom Pedro II na época, né? Ele inaugurou em 1881 e jamais parou. São 144 anos de funcionamento ininterrupto. Mantém as características originais, né? São locomotivas de 1912, os carros de passageiros são um pouquinho mais novos, né? Mas mantém as características originais, né? E o trecho nosso, muito bonito, né? Ele vai manjeando a Serra de São José, o Rio das Mortes, né? Onde teve a famosa Guerra dos Emboabas, né? Lá no século XVIII. Tem uma mata preservada ainda, cachoeiras, uma paisagem sensacional. Aí está o princípio básico, né, da mecânica, foi através da locomotiva a vapor, né? Desde lá da época da Revolução Industrial, né? Igual essa máquina nossa aí, ela é 100%, vamos falar assim, de operação manual, né? Hoje as locomotivas foram aperfeiçoando ao longo dos anos, tem computador, sistema elétrico, eletrônico, né? Essa nossa aí é totalmente manual. A gente trabalha, a gente até brinca, a gente trabalha no sentimento, né? No barulho dela, na cor da fumaça. É mais uma coisa bastante manual, mas que funciona, tendo manutenção perfeita igual a gente faz, funciona perfeitamente bem. Vale a pena conhecer, fazer o passeio, né? Na nossa centenária Maria Fumaça, e visitar o nosso museu também, que assim, é uma aula, é uma volta ao passado, né? Vale a pena. Convido a todos a virem conhecer o nosso trem.
ponto emblemático aqui da cidade histórica de São João del Rei, a gente se despede de vocês, trazendo todas essas novidades, a cultura, a riqueza que ela representa para o mundo. Eu fico por aqui, mas na próxima semana a gente volta com belas histórias pelo nosso país e pelo mundo. Tchau!